Oi, gente, meu nome é Naomi e hoje eu vou apresentar para vocês a minha proposta para a WWDC de 2023. Ela se chama In The Soup e ele fala sobre sexualidade, fala sobre cultura, fala sobre muitas coisas, mas é uma coisa muito pessoal minha e eu queria trazer isso numa forma de aplicativo. Então eu vou mostrar o resultado final para vocês e também mais pra frente eu vou mostrar como que foi meu processo, como que foi montar todas as ideias, gerar e idealizar isso. E também eu vou mostrar como é que eu fiz os assets pra tudo. E enfim, espero que gostem. Eu organizei a minha ideia, então não dá pra entender direito porque tá bem bagunçado. Mas eu fiz todo o processo assim no Figma pra conseguir explicar melhor pras pessoas também o que eu tava pensando. Então aqui foi mais ou menos uma ideia inicial que eu tava querendo. É uma capa, um começo de fala, perguntas, momento do ápice e frase final de impacto. É uma história simples, mas é isso que me ajudou bastante pra tentar refinar a ideia e também pensar nas mecânicas melhor. E aqui já foi uma coisa que eu tava tentando ver como é que eu faria a questão das alternativas, né? Então, se a resposta A leva pra uma pergunta, então a C leva pra outra. E aí eu tava pensando muito nisso. E daí aqui foi onde eu comecei a fazer os testes, eu comecei a ver como é que eu poderia fazer a animação, por exemplo, como que seriam as falas, como que elas poderiam ser diferentes e o roxinho dela também, como que isso iria interferir. E no início, aqui também, é mais uma questão visual, mas os balãozinhos estavam azuis, depois eu troquei. E aqui é um esquema que me ajudou muito, 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 muito a entender que tipo de telas eu precisava fazer, então a me organizar mesmo, assim, o que que era necessário. Então aqui tem todo um modelinho que me guia, assim, pra saber qual que é o storyboard no geral. Então aqui dá pra ver que a A e a B levam pra mesma pergunta, enquanto a C leva direto pra situação problema. E posteriormente a resposta da A e da B levam também pra essa. E aqui chega no final. Então aqui, enfim, eu fiz vários experimentos também, mas eu pude fazer mais aqui no Illustrator mesmo, foi quando eu pude montar. Então aqui eu pude botar todos os assets e entender como é que seria realmente o visual. Como eu falei antes, eu queria que ele tivesse esse aspecto meio comic, assim, meio HQ. Então eu priorizei para ter essas ilustrações com traços bem simples, mas que tivessem esses quadrinhos que acho que dão a graça, assim. E daí aqui eu fiz todas as respostas, as falas, os roxinhos dela. E, enfim, tá bem bagunçadinho, mas pra mim faz sentido. E aí aqui, esse aqui ficou a capa final, porque depois eu vi que eu precisava deixar esse aviso de bloquear a rotação. E aqui também foi outra coisa que eu acabei incluindo no final do processo, então por isso que tá aqui do lado. E aqui foi os roxinhos dela que eu pude fazer.
Então, no geral, foi bem divertido. E aí agora, para mostrar para vocês um pouquinho do meu código, eu fiz várias game scenes, porque foi me indicado, porque seria também muito mais fácil e seria melhor na questão de organização para eu fazer isso. Então, basicamente, eu criei várias game scenes para momentos diferentes do jogo. Tem vários momentos que eles usam mecânicas diferentes e por isso foi bom eu ter separado. Aqui, por exemplo, é a tela de você soprar a sopa. Então ela tem só para isso e quando você sopra, você vai para outra tela. E daí a outra tela tem a função de tocar, né, do toque, para você ir para a próxima tela. Então são várias pequenas diferenças assim. E aí, enfim, segue em diante, né? Aqui foi interessante também que eu pude colocar a questão do acelerômetro para ele detectar o shake. Então, no geral, foi bem legal, foi bem desafiador fazer tudo isso. E eu com certeza não teria conseguido sem a ajuda do pessoal. Eu tô bem orgulhosa de como ficou todo o resultado. Eu acho que eu pude avançar bastante com o que eu queria. Mas eu gostaria muito de refinar melhor ele, principalmente em questão do design. Tem vários aspectos que eu queria ter melhorado e que tivesse ter dado tempo. Mas, no geral, eu fiquei bem contente. Obrigada por acompanhar até aqui. E qualquer dúvida, qualquer coisa, podem falar comigo. Obrigada!